Sabe quando você quer assistir um anime com a tua esposa, mas fica naquela dúvida eterna entre romance, comédia, ação, se ela vai gostar ou não, e no fim vocês passam mais tempo escolhendo do que assistindo? Pois é, hoje eu vou salvar esse relacionamento aí, ou pelo menos o tempo de vocês, né, pra essa próxima maratona. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí, e hoje eu separei alguns dos melhores animes pra você ver junto com o seu parzinho perfeito. Mas essa lista ela tem um diferencial, porque ela foi totalmente indicada por ninguém mais, ninguém menos do que a minha própria esposa. Que não, ela não quis aparecer porque ela tem uma vergonha extrema aqui. Mas quem melhor pra indicar um anime pra você ver com o seu par do que o meu par? É basicamente uma indicação em dobro. E o mais engraçado é que, ok, né, o repertório de animes não é extremamente extenso, mas foi uma leve surpresa ter tantos shonens assim. Mas também foi muito legal de saber disso. Enfim, eles funcionam tanto pra quem já ama anime e pra quem só quer curtir algo um pouquinho mais leve e divertido juntinho no sofá. Então pega a pipoca, chama a patroa e bora descobrir o que você vai maratonar hoje. Pra início de conversa, pode ser um anime que agora em janeiro tá saindo a sua segunda temporada e aí dá pra emendar duas de uma vez só, que é o Hell's Paradise. Uma ação que mistura bastante com uma aventura mais fantasiosa e bem exótica, visualmente muito bonito e, claro, um casal ali de protagonistas que dá uma boa química. E ele fala sobre um lendário assassino que foi condenado à morte, mas assim como os outros condenados, ele recebeu uma última chance de liberdade, tendo que viajar até uma ilha misteriosa, um suposto paraíso onde se pode obter um elixir da imortalidade, só que todos acompanhados de um executor. Mas o que deveria ser um lugar divino e cheio de maravilhas está muito longe disso. Na realidade é um pesadelo absoluto, cheio de seres estranhos e bizarros que nem a gente nem eles fazem a menor ideia do que está acontecendo. Aí, junto da sua habilidosa executora, ele vai não só enfrentando esses seres bizarros, decifrando os segredos desse lugar, qual é a desse elixir, se ele realmente existe ou não, e revelando mais do passado dele, de quem ele realmente é, seus tantos segredos, assim como ela também faz. E isso vai aproximando os dois de uma forma mais única, mas também muito interessante. Ainda mais agora que nessa nova temporada a gente vai descobrir para que lado essa parceria deles aí vai seguir. E seguido de outro shonen, a gente tem o Shingeki no Kyojin. Mas pera aí que esse aqui tem um ponto muito importante, que é o início dele. Embora eu já tenha gostado desde o primeiro segundo desse anime, a minha esposa não curtiu lá muito não. Mas depois, ela agradeceu por ter continuado um pouquinho mais, e eu não sei o porquê, mas ela adorava quando aparecia sempre o Levi, né? Mas enfim, aqui a gente tem uma pegada totalmente diferente de ação, porque ela é muito mais dramática, emocionante, e com personagens que carregam um peso emocional também muito grande, e faz com que a gente não só goste deles, mas criemos uma lista de protegidos. Além de que podem dizer o que for, mas esse anime além de ter um final fechado, eu gostei muito desse final, e toda a base dele já cria algo muito dramático e curioso da humanidade que vive com medo e presa dentro de muralhas gigantescas que impedem a entrada dos titãs, seres humanoides que variam de poucos metros até mais de 100, sendo que eles literalmente comem quem eles verem pela frente. Até que um dia, de uma forma muito estranha, o pior acontece e entra vários titãs na primeira muralha, fazendo o caos reinar pra tudo que é lado e mostrar uma realidade crua desse mundo. Tanto que muitos dos personagens têm perdas consideráveis e um psicológico meio ferrado por conta disso, mas que futuramente os joga para servirem na força militar, que quase todas ali pelo menos usam apetrechos para saltarem dentre as construções e derrotarem esses seres. E obviamente que o nosso trio de 3 protagonistas, e os demais também, acabam escolhendo aquele que é conhecido como de reconhecimento, que saem para fora das muralhas tentando descobrir mais sobre esse mundo. Esse é o início para que descubram e fiquem apavorados com a verdade de onde vêm esses titãs, questões políticas, guerras e o passado desse mundo, além de um deles ter uma certa ligação com esses titãs. O queridíssimo Spy X Family, esse aqui conquista geral com essa fofurinha daqui e toda essa comédia muito divertida, uma boa ação um pouco mais cômica, personagens que tem uma química muito legal também, e uma história que vai ficando cada vez mais gostosinha da gente acompanhar. Então serve muito para se ter uma boa dose de comédia. A moral dela é sobre o Twilight, um dos maiores espiões do mundo, que recebe uma missão simples a primeiro momento, mas vai ser algo extremamente complicado, porque ele precisa fazer algo que nunca fez antes, montar uma família falsa para se infiltrar numa escola de elite. E é aí que começa toda a parte divertida, porque para cumprir essa missão, ele adota a Anya,
que por acaso ela consegue ler mentes, ela tem esse poder, e se casa com a Yor, que por acaso é uma assassina profissional. Só que nenhum deles sabe o segredo do outro, apenas a Anya, e ela adora ter pais assim. E é justamente isso que deixa tudo tão bom. O que deveria ser só uma fachada acaba virando uma convivência com tudo que é situação caótica, fofa e muito divertidas. A Anya tentando esconder os poderes e ir bem na escola, mas não consegue fazer isso direito. A Yor tentando parecer normal, mesmo estando ferida. E o Lloyd tentando manter tudo sob controle, mas não conseguindo entender as duas direito. E a gente vendo essa família completamente improvável se aproximar de um jeito muito natural e muito divertido. E no meio disso tudo ainda tem ação, missão secreta, algumas mini questões políticas e ainda aquele momento que traz um certo conforto pro nosso coração. E o melhor ainda é pra quem busca algo um pouquinho maior, já que tem 50 episódios e um filme que, diga-se de passagem, é muito bom. Mas agora, voltando pro shonen de novo, a gente tem o Demon Slayer, que basicamente foi aí o primeiro, entre aspas, anime dela, e ela simplesmente adorou, porque ele prende a atenção principalmente por ter uma história de fundo muito bonita, histórias bem emocionantes, bem construídas e personagens bem carismáticos, com uma animação que é um espetáculo visual à parte. Não é só aquela coisa de luta, luta e luta, e por isso funciona tão bem pra VA2. E além disso, eu acredito que seja um anime que agrade uma maior variedade de gostos, porque eles sabem dosar certinho momentos mais frenéticos, aí depois alguns mais calmos e bonitinhos, e até aqueles mais emocionantes. A história de um garoto simples que vive com a família nas montanhas, até que um dia, quando volta pra casa, vê que a família dele foi atacada por Onis, criaturas do folclore japonês, mas que seriam quase como demônios. E a única sobrevivente foi uma das irmãs dele, que acaba se transformando em um deles. E aí que vai começar toda a jornada para salvar a irmã e encontrar uma cura, com ele entrando pro esquadrão de caçadores de demônios, um grupo que enfrenta essas criaturas. Só que, conforme ele avança, percebe que o mundo dos Onis é muito mais complexo do que parece. Tem toda uma hierarquia, poderes estranhos, e alguns deles ainda são tão trágicos quanto perigosos. E no meio dessa aventura toda tem batalhas incrivelmente belas, com uma animação absurda de bonitas, os personagens carismáticos pra caramba, super engraçados, como a Nezuko, que quando fica pequenininha é uma fofurinha total, e momentos emocionantes que realmente pegam a gente de surpresa. No momento desse cara aqui, pensa numa pessoa que ficou abalada, e eu super entendo porque eu também fiquei. E é justamente essa mistura aí de vários elementos que faz o Demon Slayer ser tão bom pra assistir com a sua outra metade. É uma história sobre família, empatia e principalmente superação. E de uma beleza monumental para outra, a gente tem o Diário de uma Apotecária. Esse aqui, nem eu e nem ela dávamos nada no início. E no fim, a gente maratonou tudo rapidinho de tão viciante que foi. Tanto porque ele tem um romance que não é o assunto principal, mas volta e meia ele dá as caras, junto daquele charme de época, palácios e vários mistérios, e isso tem um ritmo gostoso, personagens carismáticos, principalmente a protagonista, que conquista pela inteligência e a personalidade mais forte. A história fala de uma jovem apotecária, basicamente uma farmacêutica das antigas, que vivia sua vida tranquila até ser sequestrada e levada para trabalhar como serva no Palácio Imperial, e isso tudo lá na China Antiga. Só que, mesmo tentando ficar na dela, ela acaba chamando a atenção por conta do conhecimento absurdo sobre ervas medicinais, venenos, remédios e, principalmente, pela capacidade incrível de dedução e a forma como ela fala tudo na cara dos outros. E é aí que começam os mistérios, casos estranhos envolvendo doenças, envenenamentos, intriga entre as concubinas do rei, segredos da corte, e ela, com aquele jeitinho dela, vai resolvendo tudo com a lógica, observação e um toque de sarcasmo que funciona muito bem. É quase um Sherlock Holmes no palácio, mas com muito mais charme e muito mais humor. E no meio disso tudo ainda tem a dinâmica dela com um oficial ali tido como lindo, elegante e super misterioso, mas que ela mesma não tá nem aí pra ele, o que faz essa química entre os dois ficar um pouco mais divertida, porque vai rolando aquelas provocações e momentos mais sutis que vão deixando a história mais envolvente ainda. E voltando mais uma vez pros shonens, a gente ainda tem o My Hero Academia, que é outro anime da lista que tá 100% completinho e que também tem bastante conteúdo. De uma história que já tem uma quantidade de ação maior e mais vibrante, mas também tem aquela superação de fundo. E o mais incrível é ver os personagens que vão crescendo diante dos nossos olhos a cada nova temporada. Aqui a gente tem um garoto que nasceu sem poderes num mundo onde quase todo mundo tem alguma habilidade especial, só que mesmo assim, ele sonha em se tornar um herói. E é justamente essa determinação dele que acaba chamando a atenção do All Might, o maior herói de todos os tempos, que decide passar o seu poder adiante e transformar o sonho do garoto em realidade.
A partir daí, ele entra na UA, uma escola de elite para futuros heróis, e começa a treinar junto de outros estudantes que também têm seus próprios sonhos, problemas e desafios. E é isso que deixa o anime tão envolvente, porque cada um dos personagens tem um motivo pra estar ali, uma história que te faz gostar deles, ou não no caso do Mineta. Esse é um dos personagens mais odiados de todos os animes. Que moleque chato isso daqui. Mas enfim, a gente ri com eles e até se emociona com as conquistas deles. E no meio desse crescimento ainda tem os vilões, ataques inesperados, competições internas da escola, treinamentos e os momentos que realmente fazem a gente ficar mais apreensivos. Mas ao mesmo tempo o anime nunca perde aquele toque mais humano de amizade, esforço, medo, coragem, tudo misturado de um jeito até que bem natural para um mundo de superpoderes. Agora, falou em ficar apreensivo, e como a gente fica apreensivo, é no anime Yakusoku no Neverland, ou do inglês The Promised Neverland. O único, talvez, problema aqui é que essa primeira temporada, de duas, ela foi ovacionada aos 4 cantos do universo. Já a continuação, nem tanto assim. Teve quem gostou, teve quem não curtiu muito, mas mesmo assim eu diria que ainda vale muito a pena dar essa chance para essa primeira temporada. Uma história que mistura aquele suspense psicológico, mistério e aquele tipo de tensão que vai te prender do começo ao fim. E ele não depende da ação ou violência exagerada, mas sim de uma inteligência muito bem dosada e as tantas reviravoltas e pela relação entre os personagens. A história começa no orfanato Gracefield, um lugar aparentemente perfeito, criancinhas felizes, comida boa, brincadeira, uma mãe, como eles chamam, carinhosa, cuidando de todos eles, tudo parece no mais tranquilo possível, até parece que é um anime fofinho. Mas os 3 mais velhos e mais inteligentes do orfanato acabam descobrindo um segredo que faz tudo ir de 0 a 100. O que deveria ser um lar seguro é, na verdade, algo tenebroso. As crianças que estão sendo criadas ali é para um fim terrível e muito longe da adoção. E quem parecia ser tão gentil pode fazer parte desse sistema todo. A partir daí começa um jogo de inteligência, estratégia e sobrevivência, onde eles precisam esconder que sabem da verdade e planejar uma fuga impossível, protegendo as crianças menores e tentando entender o que existe além do orfanato. E cada novo passo vai ser super arriscado, não sabendo em quem eles podem confiar, cada decisão pode custar vidas e cada episódio traz uma nova revelação. E ainda por último, mas com certeza não menos importante, é o Dororo. Esse que ela gostou tanto que ela acabou maratonando antes de mim, pelo menos o início dele, assim como ela fez com o primeiro anime, o Hell's Paradise. Mesmo ele tendo essa história que mistura uma ação com uma fantasia um pouco mais sombria, ainda assim ele tem um drama emocional daqueles que ficam com a gente por muito tempo. É um anime perfeito pra assistir juntinho porque ele tem aquela profundidade a mais, não é só um cara forte lutando, tem toda uma conexão entre os dois, tem uma parte muito mais humana, ainda mais quando mostra que eles têm sim vulnerabilidades. Tem aventura, tem personagens muito marcantes e acima de tudo tem uma jornada muito forte. De um garoto que nasceu sem olhos, sem pele, sem membros e sem nada basicamente porque o pai dele fez um pacto em troca de poder e cada parte do corpo do bebê foi entregue como pagamento. Só que contrariando todas as expectativas, ele acaba sobrevivendo. Sendo criado por um curandeiro, cresceu usando próteses e desenvolvendo sentidos quase que sobrenaturais para compensar o que perdeu. E quando descobre toda a verdade, ele parte numa jornada para recuperar cada pedaço do seu corpo, derrotando um por um dos monstros que o roubaram. E é aí que entra o Dororo, um órfão ligeiro de esperto que fala por umas 5 pessoas e é super cheio de atitude e ainda acaba virando seu parceiro de viagem. E a dinâmica entre os dois é muito boa porque um é mais silencioso, mais focado e quase inexpressivo, já o outro é barulhento, curioso e mais cheio de vida. E essa conexão que eles acabam criando dá uma alma a mais para a história, enquanto eles vão enfrentando criaturas grotescas, descobrindo todos os segredos sobre o próprio país onde eles vivem, esses seres e até mesmo sobre o passado de cada um deles. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e agora me diz se curtiram alguma dessas indicações e se sim, qual delas vão pegar para maratonar primeiro. Além disso, deixe nos comentários quais são as suas indicações para o pessoal assistir juntinho aí com o seu par perfeito. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!